Olá, seja bem-vindo ao Joycast. Hoje estou com um convidado, uma das pessoas que ajudou a fundar a cidade de Itapoá, Ademar Ribas do Vale, e ele vai trazer para nós aí um pouco da história dele, como que começou tudo lá atrás, a emancipação política da cidade de Itapoá, e também contar uma história que pouquíssimas pessoas aqui de Itapoá sabem, como que iniciou o Porto Itapoá. Então, Ademar, muito obrigado por ter aceito o convite. Gostaria que você se apresentasse e contasse para nós um pouquinho da sua história antes da sua chegada na cidade de Itapoá. Bom dia. Eu agradeço o convite e estou sempre às ordens para a gente poder divulgar Itapoá e que venham mais pessoas para cá também morar em Itapoá. Você perguntou como é que eu cheguei a Itapoá. Como é que foi antes de você visualizar, antes de você conhecer a cidade, onde que o senhor morava? Eu morava em Curitiba até 1970. Aí fui convidado para trabalhar no cartório aqui. Eu trabalhava no 6º Tabelião de Curitiba. E fui convidado para vir trabalhar e administrar o cartório de Itapoá, do senhor José Aguiar. E vim em fevereiro de 70 para conhecer. Em abril de 70, me mudei para cá, aceitei o convite para vir trabalhar no cartório e viver aqui, né? Sim. Não tinha energia elétrica, não tinha, a estrada era horrível, mas a gente acreditou e acredita em Itapoá. E na época, quando o senhor veio para cá, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Palmas, Paraná, mas morava em Curitiba já há muito tempo. Ah, legal. E quando o senhor veio para cá, para a cidade de Itapoá, tu tinha quantos anos quando tu veio trabalhar no cartório? Eu tinha 19 anos. 19 anos? 19 anos. Então tem muita história, então, muito tempo aqui na cidade já. Bastante, né? 1970 até hoje, né? São 56 anos. Itapoá hoje, né, para quem não sabe, Itapoá tem 37 anos de emancipação política, porém, tem muitas pessoas que já residiam em Itapoá muito antes disso acontecer, né? Correto. E o senhor, quando veio para cá, já veio com a família, já era casado ou conheceu sua esposa aqui? Eu era solteiro, tinha 19 anos só. Casei só com 28 anos, né? Sim. Com a minha mulher Romilda. E trabalhava, então, no cartório, vivia sozinho aqui, né? Mas também não tinha nada. O que eu ia perguntar, você não tinha nem luz elétrica? Não tinha luz elétrica, não tinha nada. Era liquinho, né? Ou a luz de vela ou de lampião de querosene, né? Mas valia a pena Itapoá, para quem conhece hoje. Imagine, naquela época isso aqui era um paraíso deserto, agora já é um paraíso habitado, né? E fomos trabalhamos aí para conseguir energia elétrica. Como a gente morava aqui e nosso trabalho dependia de Garuva, da prefeitura de Garuva, para pagar impostos, para fazer transferência de imóveis, né? E a dificuldade era grande, estrada muito ruim. Tinha dias que você levava meio-dia para chegar em Garuva. Nossa Senhora, hoje em dia, meia horinha, a gente está em Garuva, que é do lado. A estrada da Serrinha, como todo mundo ouvia falar. E isso foi até mais ou menos em 75. A gente sempre estava ajudando os candidatos a prefeitos de Garuva, os candidatos a vereadores, que também eram daqui, mas não podiam fazer quase nada, porque não tinha recursos. Sim. Foi o tanto que eu falei com o falecido José Aguiar, que Deus o tenha. Digo, olha, Zeca, se você não entrar na política, eu vou entrar, ou vou embora. Sim. Porque ficamos passando tempo aqui e não dá. E assim ele não quis entrar, eu entrei como candidato a vereador em Garuva, e graças a Deus fui o mais votado em Garuva em 76. Nossa, que legal. E Itapoá, antes ela pertencia a São Francisco, e daí depois ela se tornou de Garuva, né? Como que foi também isso? Tanto é que era o município de São Francisco, que por exemplo, a minha mulher é nascida no município de São Francisco do Sul. Ah, ela era vizinha aqui já, então. Ela nasceu no Bom Futuro, na Mina Velha, mas era Garuva, o distrito, né? E depois Garuva emancipou, e depois nós vimos que Garuva não estava dando a devida atenção a Itapoá e a população nossa. Então nós trabalhamos, e como vereador eu achei que começamos para trazer energia para Itapoá. Começamos em 77
e conseguimos ligar a energia aqui em 78. Nossa, onde já um deu ano o avanço, depois de... Isso que nós pagamos, o povo pagou através da eletrificação rural. Então nós tivemos esse trabalho de coordenação para a instalação da luz aqui. Tivemos com o governador Conde Reis, à época, também de saudosa memória, que inclusive depois veio Itapoá para ver como é que estava, e as coisas começaram a andar. Mas assim mesmo, o atendimento com Garuva era difícil. Sim, porque... E também, que nem você falou, era distante, né? O Garuva ali, o centro, até para Itapoá, e essa questão de transitar também, né? Era difícil na época, e os né? recursos também que arrecadava Itapoá não eram tantos. E Garuva também não arrecadava Garuva muito, né? Porque Itapoá era pouco, né? Então Garuva não podia investir também aqui. Sim. Tivemos também a sorte que tivemos vários companheiros loteadores, como o falecido João Cornelsen, Mário Espira, Bergonce, Tessari, e todos mais que fizeram loteamentos. E o João Cornelsen que abriu a estrada Cornelsen, né? Há quantos anos atrás foi aberta a estrada da Cornelsen? Ele já abriu em 72, ele começou, já estava andando, né? Mas começou a funcionar mais lá para o lado de 73, 74. Sim. Mas muito precária, né? Pelas fotos que você vê aqui, quando chovia bastante, alagava, você não passava, né? Ficava 6 horas ou um dia inteiro isolado, Sim. porque não tinha condições da vazão da água, né? E antigamente em Itapoá, vamos dizer, tinha algumas colônias já, né? Onde eram essas colônias, né? Porque não ficava... Porque Itapoá é muito comprida, né? São 32 quilômetros de praia, uma cidade muito extensa. E onde que eram essas colônias? Na verdade, a mais antiga mesmo era Itapema, né? Itapema do Norte, onde hoje é o centro da cidade, praticamente. E também moradores antigos que estavam aqui. E tinha a colônia de pescadores também, né? Depois a Barra do Saí, que também não tinha muito acesso para cá. Sim. Ou caminhava, vinham pela praia. E era mais praia, no final ali no lá Rio na Barra, mesmo, lá né? na Barra do Saí. Portanto, é que é Barra do Saí. Né? Quase bem ligado ao Paraná. E depois tínhamos o Itapoá Centro aqui, que é Itapoá, um pequeno vilarejo. Que era antigamente a prefeitura onde também, tinha né? A intendência, né? A intendência estava ali. E tinha a família Zagonel, a família Westphal, que moravam ali, o Gonzato, né? Que eram moradores antigos ali, do João Velém, meu falecido sogro, que moravam ali também. E depois tínhamos lá Pontal e Figueira, Pontal do Norte e Figueira do Pontal. Eram de pescadores também, né? Também mais antigas. E é o pessoal que vivia isolado da nossa região, como a própria Barra do Saí, que saíam pela praia ou por Picadões para vir até Itapema, ou para sair para Guaratuba ou para Garuva. Né? E o Pontal e a Figueira tinham a baía, que quem tinha embarcação saía por ali, né? Conseguia fazer também a conexão com São Francisco, com São Francisco do Sul. E também tinha a comunidade de Jaguaruna, Jaca, que chama, onde tem uma jaca de mais de 200 anos. E depois as vilas do Braço do Norte e Saimirim, a área rural do nosso município. E até tu comentou ali fora, quando a gente estava conversando, tu comentou sobre qual país que por um tempo permaneceu aqui em Itapoá, que fugiu agora do a Companhia Francesa. A Companhia Francesa, isso. E como que foi isso? Porque eu acho que raríssimas pessoas, pouquíssimas pessoas sabem disso, que ficou por esse tempo, por esse período aqui também, né? No tempo do Império, né? O imperador, o Dom Pedro, eles faziam doações diárias para diversos países, como para a França. Aqui foi a Companhia Francesa que promoveu Garuva, vamos dizer assim. Ah, entendi. Porque a Garuva toda aqui era a Companhia Francesa, né? E que dominava a área aqui, né? E eles faziam exploração de madeira, de toda a vegetação possível, eles aproveitavam aqui, né? A Companhia Francesa. E começaram os brasileiros a crescer, vindo, e a companhia foi indo embora. Inclusive, em Garuva, tinha lá uma sede da Companhia Francesa, muito bonita, valia até ver, não sei se ainda existe, onde tinha o porto
do Barrancos, Sim. que ainda é município de Garuva, né? E uma história muito interessante, né? Mas tem muitos ainda descendentes de franceses na região. Eu até visualizo que Garuva também vem crescendo muito como a cidade de Itapoá, e eu visualizo que daqui a uns anos nós vamos estar 100% unidos. E como que é para o senhor ver que está desde o tempo, né, desde os 18 anos na cidade de Itapoá, que não tinha nem energia elétrica, hoje vê Itapoá nesse crescimento, Garuva também. Como que o senhor visualiza tudo isso? Veja, é tudo fruto dos nossos trabalho. Sonhos e do nosso trabalho, né? Porque o povo daqui é muito bom. E faltava um pouco de incentivo para que eles fossem à frente. Pescadores que enfrentam esse mar bravio para sustentar suas famílias. Imaginem a senhora e os senhores lutar com o mar em tempo bom é bonito, é gostoso. Sim. Mas pegar mar violento para dar sustento para as famílias são pessoas... E era a fonte de renda de todo mundo naquela época, né? A fonte de renda da Maria naquela época. Né? Então, graças a esses pescadores e agricultores, trabalhadores, nós nos unimos e conseguimos fazer, primeiro, a energia elétrica que não tinha, mas tivemos que pagar. Sim. Através da eletrificação rural. A própria população. A própria população. À época eu era o presidente da comissão na Câmara da eletrificação rural aqui. E fizemos muitas viagens a Florianópolis. E depois muitos municípios aqui do Norte, Nordeste, fizeram a cooperativa de eletrificação rural, onde cada um pagava a parte que vinha, que usava, né? Então foi feito dessa forma a eletrificação de Itapoá. Como eu falei no começo, começamos em 77 e só em 4 de novembro de 78 que conseguimos a ligação da energia Itapoá. E daí começou o desenvolvimento. Embora a gente sabia, ainda com a condição, né, fomos avisados, que seria uma rede muito extensa, mas também podia servir, mas nos horários de pico era bom não ligar os aparelhos, porque poderiam sofrer problema de queda de tensão e perder o equipamento, né? Mas assim foi, né? E foi andando, e as pessoas acreditaram muito na cidade de Itapoá, né? Porque o senhor também poderia ter ido embora, ter ido para era de Curitiba, uma cidade completamente bem mais desenvolvida na época. Sim. Viveu aqui por muito tempo sem energia elétrica, imagina, até conseguir energia elétrica foram quanto tempo, né? Então, amar a cidade e acreditar também no potencial que ela tinha antes de todo mundo ter visualizado isso, né? Exatamente. E muita gente via, mas às vezes não se uniam para fazer esse trabalho. Né? Por exemplo, o Coronel fez praticamente sozinho a estrada, mas os loteadores daquela região também ajudaram. Mas ele foi o principal cabeça do movimento da estrada. Tanto que o nome lá hoje é Estrada Municipal João Coronel. Né? É muito justo até. Né? Sim, com certeza. Teve uma grande participação no crescimento e no desenvolvimento da cidade também. E daí aquela estrada nós asfaltamos também com a população. E conta então como é que foi, porque quando eu cheguei em Itapoá, eu tinha 7 anos, mas a gente passava férias antes de vir morar para cá. E eu lembro que era muito difícil chegar até a cidade, era muito buraco, demorava horas para conseguir chegar, então isso foi um avanço muito grande para a cidade e para quem morava aqui, né? E como que foi para vocês conseguirem fazer esse asfalto? A vontade a gente tinha, mas a gente não conseguia recurso. Não tinha recurso, né? Garuva não tinha recurso. Aí quando emancipamos, né, aí a gente pôde começar a governar melhor. Aí nós emancipamos em... Então vamos assim, antes da estrada, teve emancipação. E como que foi essa emancipação? Porque Itapoá, que nem eu comentei, São Francisco depois pertenceu a Garuva, e daí chegou um momento que vocês viram que tinha que realmente fazer essa divisão, que não poderia continuar permanecendo para Garuva, senão a cidade não ia se desenvolver. Como que foi esse olhar e vocês visualizaram, não, agora a gente vai ter que transformar Itapoá num município? Exatamente. Isso foi a gente sofria na pele, porque tinha que, como eu falei no início, nós tínhamos que, até para pagar imposto, tínhamos que ir a Garuva. Nossa. E com a arrecadação que começou a melhorar, com a energia elétrica que trouxe desenvolvimento, a gente começou a trabalhar na ideia de fazer o município.
E Garuva não dava os resultados, não dava o retorno da arrecadação nossa aqui. Aí reunimos os companheiros aqui, pescadores, agricultores, amigos do comércio, e criamos uma comissão. E demos entrada em maio de 86. Nós demos entrada na Assembleia Legislativa, através do deputado Usnipiski, à época, para emancipar Itapoá. Como 86 não deu nada, não conseguimos, as comissões lá não funcionaram, nós voltamos à carga em 87, em 88, e no final de 88 tinha aqui o Pierluigi, que tinha o Hipocampo, um italiano, trouxe o melhor restaurante de Santa Catarina para aqui, para nós. Para você ter uma ideia, ele levou os funcionários deles, os colaboradores deles, para a Itália, ficaram lá 6 meses para aprender o que ele queria que trouxesse aqui para fornecer aos seus clientes no restaurante. Imagine o investimento dele, né? Sim, realmente ele acreditou muito na cidade naquele tempo. E a gente se reunia, conversando no almoço, coisa. Vamos nos unir. E como... Mas Garuva foi a favor na época? Como que foi isso? Porque para Garuva também, né, perder, porque era praia, né? No caso, eles eram... Garuva tinha praia na época. Aí nós tivemos um primeiro plebiscito, que foi... foi vitorioso, mas não passou na Assembleia. Perdemos na Assembleia porque o governador da época, já falecido, o governador Pedro Ivo, era contra, e alguns deputados eram contra a emancipação de Itapoá. Mas nós não perdemos, eu tenho até o prazo aqui agora, não lembro, mas fizemos o primeiro plebiscito e foi vitorioso, embora também contestado, aqui dentro muita gente era contrário. E toda mudança gera, né, um pouco de desconforto. Eu tenho um segredo que eu não conto para ninguém, como é que a gente fazia para que até os que fossem contra votassem. Digo, se o senhor é contra, vote contra. Mal sabiam eles que eles estavam nos ajudando. Sim. Porque nós precisávamos de quórum. Você precisava de ter 50% mais um dos eleitores que votassem favoravelmente. Então incentivava muito. Vai lá e vota contra. Vota contra. Tem que votar, tem que mostrar a tua vontade. E assim nós conseguimos alcançar o quórum, né? E foi o sim, ganhou com bastante folga, né? Sim. Lembrando que isso teve um trabalho muito dos pescadores também. Por exemplo, lá na Barra do Saí, alguns já são falecidos, o Iraçu e outros mais. E foi o nosso primeiro vice-prefeito, o Domingos dos Santos. Ele foi o campeão de votos. Ele foi o que mais fez votos do sim no distrito de Itapoá para a emancipação. E também todos os outros que ajudaram, né? A gente sempre agradece. E às vezes até, não vou citar nomes que eu acabo esquecendo algum, sim. Né? Mas chamamos como pessoal aqui dos Venâncio, aqui do Darcy Venâncio, José Venâncio, o seu Ângelo Souza, pessoal que era da colônia de pesca, que ajudaram muito, e alguns nomes, me perdoe, que eu no momento não me vem. Mas teve muitas pessoas que tiveram uma participação muito grande. Foi um trabalho de várias mãos para conseguir dar certo, né? Conseguir muito trabalho, né? Pessoal de Itapoá, do Saimirim também, né? Pontal, temos lá o seu Paulo Neres, que está com 90 anos, né? E graças a Deus está vivo. Seu falecido Zosino, companheiro também muito bom, e outros tantos que nos ajudaram, o nome que me vem assim, né? A família do falecido André, ali no Pontal, também, que trabalharam muito para ajudar a fazer o município. E a família do Lelé, sim, falecido Lelé, o Israel, que também já é falecido, lá na Figueira, né? Então, a primeira luta de vocês teve uma negativa, vocês não conseguiram fazer com que desse certo. Tivemos positividade do povo aqui, o povo foi positivo. Mas daí... Chegou lá, o governador na época barrou. O governador, a Assembleia, perdemos no voto contrário lá. Mas não desistimos. Né? Geralmente, né, já seria, vamos dizer assim, não adianta, vamos parar, não vai dar certo. Mas deixa eu voltar no assunto do Hipocampo. A gente estava lá, aí a esposa dele trabalhava na Gazeta do Povo. Então surgiu a ideia
de que nós íamos fazer uma grande promoção através da Gazeta do Povo. Sim. Grande colaboradora. E também temos o nosso... desculpe. Nós Não, temos pode ficar temos a nossa gratidão a eles. Numa conversa no almoço, conversamos de fazer a dona, esqueci o nome dela agora, de trazer a Gazeta do Povo aqui, fazer uma reportagem e dizer que Itapuá queria passar para o Paraná. E a jornalista veio aqui, fez a pesquisa e tal. Desculpe. Então nós fizemos lá, ele fez uma reportagem na Gazeta do Povo, que Itapuá queria passar. A manchete, letras garrafais, Itapuá quer passar para o Paraná. Mediante isso, Renan e senhoras, senhores, esse modesto cidadão aqui foi a Curitiba, quando saiu a matéria, desculpe, comprei 80 exemplares da Gazeta do Povo e me dirigi para a Assembleia Legislativa. Aí eu fazia, me permita, eu fazia aquela cena na Assembleia. Pegava o jornal, entrava no 40 deputados, quero falar com o deputado fulano. Ele está atendendo aí. O senhor tem audiência com ele? Marcou? Precisa marcar audiência? Eu não sabia, não. E quando eles pediam voto, não disseram que precisava marcar audiência. Se bem que, claro, é uma questão de ordem, numa assembleia, em qualquer. Mas eu fazia isso para cutucar, né? Sim. Era uma forma de ser intencional com algo que tu queria alcançar. Exatamente. Porque talvez marcar uma assembleia tu nunca ia conseguir. Aí eu pedi a Renan, eu posso sentar aqui para esperar o deputado? Vai demorar. Não, eu digo, eu tenho o dia todo para ficar aqui até amanhã. Sim. Se eu não falar com ele, eu não vou embora. Eu digo, esse tapete que vocês têm aqui é muito mais macio do que a nossa esteira. E com isso chegavam pessoas ali que já tinham marcado, e eu ficava ali. Quando eu vi que tinha um número de ouvintes, eu abri a Gazeta. E começava a ler. Eu digo, tá vendo aqui, ó? Olha, gente, é uma aula de marketing sem intencional, ó. Eu dizia, você está vendo aqui? Itapuá quer passar para o Paraná. Quando eu falava assim, né, tá aqui, ó, tá aqui no Jornal do Paraná. Gazeta do Povo, melhor jornal do Paraná. Aí todo mundo queria ver. Aí dava um alvoroço. E aí eu comecei. Sim, porque a sair do óbvio realmente fazer algo diferente, né? Eu comecei a fazer o trabalho para mostrar ao contrário. Aí, quando o deputado saía, já estavam convencidos. Já estava o burburinho rolando ali, chamava atenção. E assim sucessivamente eu visitei os 40 deputados. Nossa Senhora. Fiquei lá 3 dias. Mas aí foi pegando fogo. E os nossos deputados, companheiros, Osipiski, Ivan Anzolin, o Voltolini, os deputados da época de Joinville, alguns que eram favoráveis, foram começando a fazer o trabalho. E na Assembleia, tem as fotografias depois, e a Assembleia deve ter registrado ainda esses áudios, onde em Itapuá nós levávamos caravanas, 2 ônibus, 3 ônibus. Chegou até numa ocasião que foram de furgão, o rapaz do Apolo ali, o Paese, o Títio Paese, tinha um caminhão furgão. Eu digo, Títio, vamos lá, você também vai ser interessante para você tem um mercado, e você ajuda, leva o pessoal, eu pelo menos te dou combustível, me dá o combustível que eu levo. Ia no caminhão furgão daqui para Florianópolis, com o povo, e já lotou o ônibus, daí ia no furgão. Então a gente tem até que agradecer esse povo que foi no furgão. Mas conseguimos com isso alcançar o segundo plebiscito. Aí a coisa já ficou mais forte. Ficou diferente, né? Porque, vamos dizer assim, para eles não fazia diferença, né? Não fazia. E para você ter levado isso, ter levado o que era importante, que a população queria, e ter trabalhado, né, individualmente com esses 40 deputados, né? Fez toda a diferença. Porque senão eles iam continuar votando não e vamos para o próximo. Mas aconteceu o seguinte, também no dia do segundo plebiscito, eu vou registrar isso porque não sabe a história desse pedaço. O pessoal de Garuva, alguns políticos de lá,
promoveram no Bom Futuro, que é o nosso vizinho limítrofe, tinha um campo de futebol lá. E fizeram lá uma grande churrascada e cerveja e churrasco de graça para os times da praia de todo o Garuva. Esvaziou quase a nossa juventude que jogava bola. Mal eles sabiam que fariam falta no plebiscito aqui. Então trabalhamos o dia inteiro no segundo plebiscito, mesmo sem almoçar, mesmo só tomando uma água, para que alcançássemos o quórum de 50+1 dos eleitores. Mas felizmente assim mesmo conseguimos. Eu tenho todo esse histórico registrado do número de votos. Eu devo ter até aqui, se você me permitir. Não, pode ficar à vontade. Mas então foi dessa forma que a gente conseguiu, né? A energia elétrica, depois pela emancipação da cidade. Não está aqui, no meu relatório aqui também. A minha assessoria funcionou aqui. Mas então, 87. E daí quando... Em 87, os 1.512 eleitores compareceram para votar, 1.099 eleitores. O vencedor, o sim, foi com 956 votos. Bastante pessoas. O derrotado, o não, que demos sempre o negativo, temos que derrotar, foram 97 votos. 30 votos em branco. Por isso eu digo, eleitor, você que vai votar, não vote em branco. Sim. Porque faria uma falta grande para nós 30 eleitores. Como faria, às vezes, para um bom candidato a deputado, um governador, você deixar de votar ou votar em branco. Não fique indeciso. Acerte votar numa pessoa que seja melhor, que vai fazer a diferença. E então, teve, na época, um governador que fez muita diferença, que tu comentou que foi o Amin, né? O Amin que foi o grande governador. Depois, mas veja bem, votos, ainda tiveram 16 votos que anularam. Então, veja bem, 97 não, com 30 mais 16. No segundo plebiscito, que foi no dia 4 de setembro de 88, dos 1.512 eleitores, compareceram 813 para votar. Na primeira, foram 1.099 que votaram. Na segunda já deu uma queda. Na segunda, por quê? Por causa que tentaram esvaziar o nosso plebiscito. Foi a forma deles conseguirem. Então, dos 956 votos, ainda tivemos... aliás, aqui, desculpe. Compareceram 813 eleitores. O vencedor foi o sim, com 732, para nossa felicidade, e 50 ainda votaram contra. No primeiro votaram 97, no segundo votaram 50 que votaram contra. E teve votos em branco 6 e 25 votos nulo. Então eu digo para você, eleitor e eleitora, consulte o seu candidato, procure saber quem é, o que ele fez para ser deputado, para ser governador, né? Por exemplo, como falou em Amin, em 82 nós trouxemos o Espejão aqui para mostrar a situação da nossa ponte, que já lhe mostrei, a ponte caída, para a gente passar ali, o pessoal da Barra, para nosso pessoal. Para quem não sabe, quando está chegando em Itapuá, para quem não conhece, né, a história de Itapuá, a primeira ponte pertence ao Paraná e a segunda ponte a Itapuá. Daí a primeira ponte foi feita pelo governador do Paraná e daí a segunda ainda estava precária, né? Como que foi essa questão? Aí, a época, eu tirei fotografia, eu era vereador em Garuva, né? Nossa, aqui de Garuva, porque aqui tudo era Garuva. Tirei fotografia aqui e me lembrei do Esperidião a mim. O Esperidião sempre foi atencioso. Quando eu ia na Assembleia, no Palácio do Governo, ele era secretário dos Transportes. Aí cheguei lá e mostrei para ele, digo, olha, secretário a mim. Itapuá fica do outro lado aqui, a estrada do Paraná, do Richa, está aqui. E a nossa, perfeita. E aí? a nossa sorveu aqui, veja aqui a situação precária que está. Imediatamente ele mandou fazer a ponte ali. Embora a estrada sendo municipal, foi feito um convênio com a prefeitura
para o governo do estado fazer, que é a ponte do Saimirim, que é onde morava o Cutia, o falecido Osli Cutia. Sim. E o Ademar Cutia, que também que fazia. Então foram duas pontes feitas. Quer dizer, o Paraná fez lá e o Esperidião fez aqui. Uhum. Tá? E isso tudo antes do asfalto. Então as pontes saíram antes da emancipação política de Itapuá. Antes da emancipação política. Saber disso, de quando veio as pontes, né? Isso nós temos tudo registrado, felizmente, né? Procurei me organizar, né? Então partimos daí para fazer realmente o município, né? E aconteceram aqueles fatos do sim, do não aqui, né? Mas conseguimos daí que no dia 26 de abril de 89, a nossa lei 7586 foi aprovada e nós fizemos. Então, Itapuá foi emancipada, né? O aniversário de Itapuá já passou, na verdade, né? Dia 26 de abril de 1989, Itapuá tem 37 anos de emancipação política. Exatamente. Então, com isso, melhorou, a gente começou a melhorar. Foi meio difícil no começo, muita gente não acreditava. Sim, foi muito trabalho. Não, diziam que logo em 3 meses nós íamos acabar ia fechar a prefeitura de Itapuá e que nós íamos voltar para Garuva. Isso era a turma do não, a turma negativa, né? Sim. Mas graças a Deus tinha pessoas positivas e pessoas que estavam prontas para trabalhar para que desse certo, né? Então exatamente. Fez toda a diferença, com certeza. Então, com isso, né, a gente começou um trabalho, aqui a intendência que nós recebemos de Garuva, nós tínhamos um caminhão velho, uma caçamba, um carro, na intendência tinha 2 mesas, 4 cadeiras, uma mesa meio bamba ainda, né? E era o que nós tínhamos aqui. Mas, graças a Deus, começamos a fazer. Um bom trabalho aí. Tanto é que depois, a gente, de tanto andar em Florianópolis e em Brasília, a gente viu que deveríamos divulgar mais Itapuá. Sim. Porque aqui não tinha rádio, não tinha jornal, e era difícil divulgar. O sistema de telefone era ruim, não tinha iluminação pública. Então a gente tinha que mostrar as nossas belezas, as nossas qualidades aqui. Onde a gente ia para um secretário, a gente levava um investimento que foi bem feito, sabe? Não foi... Onde a gente ia, deixava para o secretário ou para a secretária um pôster ambulante. Que eles poderiam utilizar para guardar documentos e também já seria uma forma de divulgar a cidade. E tornou a nossa cidade conhecida, mais um caso aqui, né? Então, isso é de que ano, esse material? Foi da nossa primeira gestão. Que foi em 90 a 92. Mais uma aula de marketing para todos aí. É uma forma de divulgar a cidade, que hoje nós temos muitas formas de divulgar através de redes sociais, mas antigamente era completamente diferente, né? Então... Hoje você tem tudo aí, né? Qualquer... Na palma da mão. Tá na palma literalmente. Da mão, né? Que bom. Mas é bom que aqueles que têm a atividade gostam de divulgar, mandem para os seus parentes que moram longe, mandem para divulgar Itapuá e mostrar que aqui... E não tem como não chamar a atenção vendo uma foto assim, de uma praia maravilhosa, uma faixa de areia gigante. É muito linda essas fotos antigas de Itapuá. E também as nossas poucas serras que temos, as nossas montanhas, na nossa divisa ali com Garuva. Sim. E com São Francisco, né? Vale a pena que a natureza sempre é bela e fascina. E assim, então depois que saiu a emancipação política de Itapuá, vocês conseguiram fazer o asfalto da Cornelsen ali Mas isso no segundo mandato. Isso no segundo mandato já. Uhum. Nosso primeiro mandato nós conseguimos com o Esperidião a mim o PA, que depois ficou parado 4 anos, mas depois nós retomamos. Por isso nos incentivou a voltar a disputar a eleição em 96. E graças a Deus, para que voltasse a andar... O povo entendeu nossa mensagem e a confiança, nos retribuiu a confiança, nos deram um segundo mandato. Então você foi o primeiro prefeito da cidade de Itapuá. Foi o primeiro prefeito de Itapuá. Aí a minha mulher foi vice-prefeita do Sérgio no segundo mandato. E daí, como não deu certo os nossos acordos para melhorar Itapuá, eu vesti a camisa e
O povo confiou e voltamos à prefeitura em 97, 98, 99. E em 97 acertamos a prefeitura, acertamos as coisas. E em 98 o senhor José de Cuiabá, de saudosa memória, ele construiu aqui no Itapema aqueles sobrados bonitos, perto do Banco do Brasil ali. Sim. E ele... Que é bem na Avenida Bem na Rodrigues avenida, de Freitas ali. Ali é antigo Rodrigues, também. Com a avenida ali, com a avenida Beira-Mar, A Beira-Mar 3. Beira-Mar 3. Ele me visitou lá na prefeitura e disse: Demar, vamos fazer o asfalto na Cornelsen? Eu digo: olha, senhor José, a gente quer, mas não temos... Mas vamos estudar essa possibilidade. Vamos estudar essa possibilidade. Diz: olha, Demar, tem 1.000 cruzeiros aqui. E me deixou um cheque, que ficou na prefeitura muito tempo, porque não tinha como lançar, não tinha como cobrar aquilo lá como doação. Mas valeu ali para mostrar que o senhor José, um cuiabano, trouxe a esperança, ajudou a plantar sementes. Sim. E daí com isso ele disse: olha, Demar, vamos fazer aqui, cada um paga uma taxa. Digo: olha, senhor, então você tem que cumprir a legislação. E se nós vamos fazer uma avaliação dos imóveis e coisa, vai custar muito caro. Não, você lança uma taxa. Se depois não der certo, devolve. Eu digo: é uma boa ideia. E como a gente não podia fazer como contribuição de melhoria, lançamos uma taxa de amor por Itapoá. Taxa de amor por Itapoá. Como isso, gente? Uma taxa para que as pessoas também não ficassem, não estragassem seus caras. Na época não tinha tantos recursos, a cidade não arrecadava o suficiente ainda, então precisava realmente ter esse olhar de quem morava na cidade para que realmente as coisas saíssem do papel. Correto. E aqueles que compreenderam, pagaram. A oposição à época começou a dar risada, porque nós tínhamos que aprovar essa lei na Câmara, o projeto para não fazer a contribuição de melhoria que custaria uma fortuna e que nós não tínhamos para fazer. Então, muitos que eram contra o asfalto, contra a nossa pessoa, contra a nossa gestão, fizeram a campanha para não pagar também a taxa. Mas, felizmente, depois de lançado, e até poder licitar a obra, aí demorou um tempo. Mas, felizmente, fizemos, aí mostramos, sempre divulgamos tudo o que fizemos com recursos desse Fundo do Amor por Itapoá. Mas também tivemos adversários ferrenhos que vetaram e nos derrubaram na justiça, impedindo de que o município continuasse como prefeito cobrando, porque teria mais 2 anos ainda para fazer. Nós asfaltaríamos a cidade toda, porque o povo queria pagar. E os nossos adversários... porque todo mundo que veio antigamente para Itapoá tinha que acreditar muito no potencial da cidade e amar muito a cidade, porque realmente era tudo muito precário. Correto. Então as pessoas fizeram tudo que elas fizeram foi realmente olhando e pensando que elas queriam essa qualidade de vida, queriam morar em Itapoá e precisavam de recursos melhores, né? Então eu falo para a senhora, para o senhor que morava em Itapoá há tempos, o pescador, a pescadora, o comerciante, os colonos, não tem mais conforto aqui ainda, teriam tido mais conforto, não tínhamos microfones também para falar assim, abrir. E eu agradeço até o convite de poder vir falar aqui. Não parou por causa que nós quisemos. Fomos obrigados pela justiça por denúncia vazia da oposição, do adversário, senão nós teríamos feito Itapoá toda asfaltada, porque você, eleitor, você morador, você comerciante, você quer o melhor para a tua vida e para a tua cidade. Mas falando nisso, nós temos que falar que temos que devolver essa taxa. Mas ficou. Mas você pode ver que nosso asfalto tem 30 anos praticamente. Sim. 30. E está lá da forma muito boa, bem conservada, contra aquela, não quero falar mal, da rodovia 416, mas ela foi fraca.
Sim, é um tráfego também muito alto, muito grande de caminhão, né? Então, e nós nós pedimos ao construtor da estrada que fez a pavimentação, e temos fotos, e temos registros, e tudo isso, para provar que tudo que nós procuramos fazer, fizemos bem feito, para que você não tivesse que pagar mais, não quebrar o seu carro nos buracos da estrada. Sim, e conseguisse todo mundo acessar Itapuá de uma forma mais rápida, né? Todo o movimento do porto e das empreiteiras que passam com suas grandes betoneiras, que Deus abençoe, que tragam sempre mais betoneiras maiores, para construções maiores, mas que poderiam ter arrebentado toda a nossa estrada. Sim. E está aí a prova de que foi bem feito na época. Tá? Então, foi feito isso. E até puxando a questão que o senhor falou do porto, existe uma história por trás, porque todo mundo comenta, como que veio o porto? Porque o porto olhou para a cidade de Itapuá. E até tem a história que o Renan estava comentando ali, que sobrevoaram, e daí viram que era fundo, vamos iniciar o porto aqui. Mas tem uma história por trás de uma luta também, como foi a luta do asfalto, como foi a luta de emancipação de Itapuá, né? Como que foi essa história? Uma das lutas melhores que fizemos hoje, mais leve, e que colaborou, foi o caminho da Gibraltar-Vigorelli, que é uma história muito interessante e que o povo não sabe. Onde são os atracadouros da Vigorelli e do Gibraltar, nós temos a seção da União para Itapuá, para poder fazer, nós podermos ter dado para uma empresa explorar aquilo lá, sem cobrar nada. A empresa que fez a estrada, a F3, que eu agradeço, que viram o progresso nisso aí, o Milton Andrés, fez a estrada, bancou a estrada, que agora foi desapropriada pelo governo, e até agora não pagaram o Andrés. Temos esse compromisso moral com ele, sim, de trabalhar, inclusive, com deputados nossos, para ver que o governo libere os recursos do seu Andrés, porque ele só ajudou a salvar vidas, ajudou a crescer aquela região, da Vila da Glória, eu esqueci o nome do cara. A Vila da Glória tem ali a Praia Bonita, depois tem o Estaleiro, pessoal do Estaleiro. Então, o Andrés não recebeu. Não recebeu não porque ele cobrou, porque ele foi desapropriado. Mas assim, o progresso foi difícil, né? E também tem a vontade do pessoal da Vila da Glória anexar Itapuá, que é o trabalho que a gente ajuda a fazer. E se você, eleitor, você morador da Vila da Glória, que também usa Itapuá, e muito justo, quando precisar estão aqui as ordens, mas era bom que nos uníssemos para que vocês não merecem ficar ilhados. Eu sempre digo que a ilha não é São Francisco, a ilha é a Vila da Glória, porque ela está isolada. Se der uma semana de mau tempo para atravessar aquela baía, não é fácil. Sim. Então eu vejo isso até como questão de economia, questão de desenvolvimento também. Desenvolvimento. Muito obrigado pela ajuda. Então, é isso que foi feito. Mas a história do Porto, em 1992, na última reunião da Munesc, para quem não sabe, a Munesc é a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina. Tem a sede na cidade de Joinville, na rua Max Colim. E lá onde se reúnem os prefeitos, os vereadores, para debater as causas comuns da região. Desculpe. Friagem, pega a gente. Esse tempo está meio doido, está meio maluco. Então, na última reunião que eu participei como prefeito do meu primeiro mandato, foi lá em São Francisco. E depois do debate dos prefeitos e dos vereadores, o senhor Hildo Batistella, o engenheiro Hildo Batistella, grande brasileiro, viu? Apresentou uma reivindicatória para poder usar o Porto de São Francisco. Não só usar o Porto de São Francisco. Ele ia... a verdade é que eles têm a Batistella, o Grupo Batistella, grande grupo, que Deus abençoe, que vão sempre em frente, 75 mil hectares de pinos plantados no Planalto Norte. E eles já tinham feito a venda antecipada desses produtos. Só que quando chegasse no período do pinos maduro, eles tinham que exportar, tinham que ter portos e navios. E ele
senhor Hildo percorreu alguns portos e não conseguiu espaço. Então ele propôs à Munesc e aos prefeitos, e principalmente a São Francisco, que ele investiria 20 milhões de dólares para aprofundar o calado do Porto de São Francisco, tirar algumas rochas que atrapalhavam a movimentação da navegação, e também para melhorias e coisas do porto e da cidade de São Francisco, acesso. Eu ouvi calmamente, como bom ouvinte, e vi que o pessoal de São Francisco não deu a devida atenção, importância, ou talvez não acreditaram. Não posso julgar quem sou eu. Mas me interessou o assunto dele. Quando ele falou que ia investir 20 milhões de dólares, eu esperei que ele fosse sair. Quando ele saiu, eu fui atrás dele. E digo, olha, doutor Hildo, é o seguinte, eu sou prefeito do outro lado de lá, e lá tem um calado melhor do que aqui. E com 20 milhões de dólares, hoje o senhor é capaz de ir lá em Itapuá, se o senhor aplicar hoje, em 92, o senhor deve dar para comprar metade da nossa cidade lá, porque eram terrenos bons e baratos. E digo, o senhor pode vir lá. Isso foi em 92. Aí passou isso, né? Em 93, eu já não era mais prefeito, estava ali no nosso posto de gasolina em Itapuá, que foi o primeiro posto de gasolina que nós, da cidade de Itapuá, que legal. Nós fizemos isso para atender o turismo, para atender o povo daqui e o turista. Como é que você vai, da imobiliária, vai vender lote lá no Paraná, Londrina, Maringá, Curitiba, e chega aqui, não tem estrada e não tinha um posto de gasolina. Não tinha um posto de gasolina para voltar. Tanto é que o falecido Loreno às vezes trazia de Guaratuba em tambores para usar na pesca, para pesca e para eles, como tinha o seu falecido Lilé, trazia de São Francisco tambores de combustível para os pescadores da região. Em perigo, mas era necessário. Então nós trouxemos um posto para abastecer, não dava lucro, mas abastecia o povo. Eu estava sentado no banco ali, nunca ficava sentado no banco, mas um dia eu estava sentado ali na frente e chegou a dona Ruth, que fazia a travessia da Vila da Glória, ali no trapiche da Vila da Glória para São Francisco. Ela tinha o barco de travessia. E abastecia conosco aqui em Itapuá. E ela me encontrou ali, isso foi em fevereiro de 93. Ela me disse, Ademar, aquele teu terreno lá na Praia Bonita, não dá para fazer um porto? Eu digo, olha, dona Ruth, a gente tenta fazer um porto. Mas lá, digo, o máximo que pode fazer lá é uma marina, porque ali é muito baixo e não dá, né? Mas falando nisso, quem é que procurou terreno para porto lá? Andou um homem lá, que ele não tem terreno para porto. Digo, a senhora pegou um cartão dele? Não peguei. A senhora pegou o nome dele? Acho que ele falou, mas eu não me lembro. Que tipo ele tinha? Alto, baixo, mas... Puxa, sabe que eu não lembro. Bom, com isso ela me deu a grande luz. Ela me deu que minha mente se pensasse quem poderia ser. Quem poderia ser? Aí, quem poderia ser, Ademar? Quem poderia ser? Eu digo, eu sei. Não falei para ninguém dizer a minha trajetória. Falei para minha mulher, digo, olha, eu vou a Curitiba, vou ficar um dia, 2, 3 dias até eu conseguir um negócio lá. Tá bom? Tá bom. Não se assuste. E peguei os meus documentos, que eu tinha das terras, para vender aquelas terras. Peguei os documentos, mapas, fotografias, que eu sempre teve. Ele tem um arsenal de fotografia, gente, sensacional. Não tenho capacidade de mostrar, de fazer, mas a fotografia não mente, né? Eu posso me enganar, mas aqui não engano. E fui a Curitiba na Cotrasa. A Cotrasa é uma empresa do grupo Batistella, né? E maiores vendedores de cana do Brasil. E pensei que lá estava seu Hildo, né? Mas não, ele morava e trabalhava em São Paulo, presidente do conglomerado, morava em São Paulo. Mas depois de 2 horas conseguimos marcar com ele por telefone, que ele viria em fevereiro, março, ele viria a Curitiba passar uns dias e tal, e que daí ele viria nos visitar.
Como ele não pôde vir em fevereiro, em março, ele pediu que eu fosse a Curitiba para mostrar o que eu tinha, que nós tínhamos para vender. Aí, o encontro, para quem às vezes pode duvidar da minha conversa, foi na rua Munici, esquina com a José Loureiro, no 5º andar, num dos escritórios da Batistella. Então, 9 horas marcada, 9 horas eu estava lá, e ele chegou em seguida, mostrei tudo, digo, o senhor esteve lá. E quando eu falei para o senhor do outro lado, aí eu percebi que eu devia ter sido mais claro quando eu falei do outro lado. Não era o lado da Vila da Glória, era o nosso lado de cá, de Itapoá. E como eu só deixei um cartão meu para ele, ele colocou no bolso, e certamente com a atividade que ele tem, que tinha e tem, ele não ia lembrar. Mas daí mostrei para ele, cerca de, pasmem as senhoras, pasmem os senhores, diante da explanação de todos os documentos, a batimetria da área, que de São Francisco é 8 a 9 metros, nós chegamos, conforme a maré, 16 metros em tempo normal, né? E sem dragagem, não desfazendo São Francisco, porque nós já fomos francisquenses, né? Sim. E uma bela cidade, um povo adorável. Então, mostrei a ele, né? Digo, só que lá nós não temos estrada, não tem asfalto, vai ter que fazer o asfalto, mas os governos prometem que vão fazer. E nós vamos trabalhar junto com o senhor para fazer, se o senhor faz, o senhor fizer Porto. Ele olhou, senhoras e senhores, pasmem, não conversamos 10 minutos, ele correu o olho, eu vi que... E o que chamou a atenção dele foi o calado, né? O calado, primeiro o calado, depois quando ele viu a extensão da área, a frente de toda a área, aquele 1.000 e poucos metros de frente, ele podia ampliar, e como ampliou, né? Ele olhou, eu vi que ele brilharam os olhos dele. Ele disse, senhor Ademar, você me dá licença, eu vou chamar o advogado aqui, da sua confiança, da minha confiança. Ele vai tomar conta disso. Se ele der ok, pelo que você vai mostrar para ele, eu compro a tua área. Digo, não é minha, mas que bom se fosse. Mas digo, e o senhor tem todo o nosso apoio de trabalhar. Digo, eu tenho só a minha comissão, que é do imobiliário. E nós vamos ajudar o senhor tudo em Então, você foi o corretor que intermediou a área do Porto Itapoá. Itapoá. Aí, ó, conheceram, gente, o corretor que intermediou. As pessoas que acham que eu ganhei todas as comissões, não ganhei, não. Alguma parte, sim. Teve uns que não acharam que porque fizeram a venda, eu não precisava pagar e abri mão. Aí o Will disse, deixa assim, depois um dia nós acertamos isso aí. Mas eu estava falando da comissão. E daí vamos trabalhar, né? Falamos com o governador, com tudo. Mas é um pequeno lembrete. Porque a tua intenção também, falando em comissão, a tua intenção não era a questão de vender a área para ganhar como corretor. Claro que é um bônus de um trabalho bem feito, mas a tua intenção era trazer o progresso para Itapoá com o Porto Itapoá, né? Corretamente. Exatamente. Então, mas só um lembrete que me veio agora, que com aquela tribuna, com a Gazeta do Povo, lá na Assembleia, espalhei para tudo lá, porque depois da Assembleia, eu esqueci de contar, eu fui para o Palácio do Governo. Cheguei no Palácio do Governo, entrei no gabinete, na antessala, o que o senhor precisa, o que o senhor quer? Quero falar com o governador. Falar com o governador? Sim, senhora. O senhor marcou audiência? Deputado marcou. Precisa marcar audiência? Fiz a mesma história, repeti a mesma história. Eu não sabia, então. Mas eu posso ficar esperando o governador? Vai demorar. Não tem problema, senhora. Digo, lá na Assembleia, os tapetes eram bem macios, mas aqui, no Palácio do Governo, os aqui são bem mais macios. Dá para aguentar uma semana, um mês, dormindo aqui. Tem até desse tempo para falar com o governador. Mas nisso já saiu na porta, lá quando houve mas sem lembrar, primeiro esperei chegar mais gente no gabinete, mas municípios que queriam falar com o governo, que já tinham agenda marcada, audiência marcada, e então primeiro eu esperei, né,
E daí eu fiz aquele mesmo carnaval da imprensa, da Gazeta do Povo. Tá vendo? E o deputado, daí de tarde, na Assembleia, foi para a tribuna e nós temos fotos e tem os áudios. Tá vendo? Santa Catarina está renegando Itapoá e o Paraná vai aceitar. Então foi um oba-oba, uma loucura, né? Então aí a coisa começou a fluir, né? Aí foi aprovado o segundo plebiscito, foi aprovado tudo, né? Então só para lembrar isso e para saber também, desculpe, prestar contas do nosso trabalho, às vezes dos artifícios que a gente tem que usar, né? Para coisa assim, nunca para proveito próprio, e sim para benefício de todos. Da população, né? Da população. Tanto é que a estrada a estrada para Vigorelli já tem um pedaço asfaltado. Não está asfaltado porque alguém pôs o dedo lá. Mas foi um trabalho nosso, junto com a população da Vila da Glória, do Estaleiro, que também nos ajudaram a fazer o movimento. Mas eu tenho que lembrar aqui o Evilásio, que fez as picadas para a gente achar onde era o melhor trecho. Evilásio Crisanto. Ele é morador da Vila da Glória, conhecedor de todas as nascentes de água que tem naquela região e as trilhas melhores para andar. Um abraço para o nosso amigo Evilásio. Então, eu falava dessa questão daí do município do Porto. Aí falei para o Dr. Fábio Coelho, que foi o encarregado para vir aqui. Eu falei a ele, mostrando os documentos, digo, doutor Fábio, essa aqui é uma obra importante para o nosso município, mas também é muito importante, como o senhor viu o seu Hildo falar aí, é muito importante para a sua empresa. A sua empresa vai ampliar o sucesso dela e o senhor Hildo quer muito isso. Eu espero que o senhor possa ir lá para a gente ver isso aí. Aí ele me perguntou, posso fazer uma pergunta? Eu digo, pode, quando o senhor quiser. Na apresentação tua aí, você viu que brilhou o olho do Hildo? Eu digo, olha, percebi sim. Quando ele viu a batimetria e viu a extensão da área, ele abriu bem os olhos e eu acho que gravou bem a nossa região. Então, esses são fatos que vocês nem devem falar, e daí, né? Demorou anos depois para o Porto realmente... Aí, isso foi em 93. Nós só fechamos o negócio em 95, em junho de 95. Tá? Porque aí ele também tinha problema de família, questão de pagamento, essas coisas. Em junho de 95 nós fizemos a venda para o senhor Batistella. Depois disso, tinha os trâmites para começar e tal, né? Sim, que daí perdurou alguns anos para daí iniciar, né? Na verdade, começou já em 2005, 2006, né? Então, mas é um trabalho de aprovar os projetos de meio ambiente e tal, né? Inclusive, tivemos o governador Espiridião a mim pediu uma audiência a ele, especial, para o doutor Hildo e para nós, né? E ele marcou numa sexta-feira de paixão, depois do carnaval. Então, marcou e reuniu todo o secretariado dele no Palácio do Governo, nos chamando à mesa para apresentar o projeto, o pré-projeto, o que nós queríamos para Itapoá e como deveria ser. E também daí o senhor Hildo também compartilhou, né? Onde explanou aos secretários, todo o secretariado reunido, respondeu as perguntas todas, né? E recebemos um ok, né? E aí começou a andar mais fácil a coisa, também no estado, né? Sim. Até ser estrada, né? Isso foi muito importante, eu agradeço muito e desejo saúde ao seu Hildo, que viva muitos anos, que ele é um grande brasileiro.
Isso é muito legal também saber que a participação que você teve e que brigou muito pela cidade de Itapoá, pelo desenvolvimento da cidade, fez com que a cidade fosse emancipada, depois brigou pelo asfalto, teve a participação, né, na vinda do Porto Itapoá para cá, apresentou. Então, isso é muito legal. Então, faz parte da história de Itapoá. É muito legal também de trazer isso para as pessoas conhecerem mais sobre Itapoá, né? Mas, senhora Tabani, me perdoe se estava esquecendo. Sempre tem os negativos. Sim. Se a senhora ver, tem as fotografias e tem registrado das pessoas que eram contra e se manifestaram contra o Porto de Itapoá. Esse eleitor é que você tem que marcar e saber quem foi que foi contra Itapoá, o Porto de Itapoá. Você que é funcionário do Porto de Itapoá, funcionária do Porto de Itapoá, você que vive e precisa, veja que talvez ali saiam candidatos que eram contra o Porto. E sempre tem, vamos dizer assim, tudo que traz mudança, que traz uma evolução, sempre vão ter pessoas que vão acreditar e vão correr atrás para que isso aconteça, e tem pessoas que vão ficar com medo, receio, e não vão querer que isso, vamos dizer assim, que a cidade se desenvolva. Mas existe como uma cidade crescer e se desenvolver sem perder a essência dela e sem perder a questão ambiental. Então, assim, eu acho que são coisas que podem caminhar juntas. Exatamente. E você teve essa visão lá atrás e fez com que Itapoá crescesse. Então, hoje, se Itapoá, né, está onde está, teve muitas pessoas, muitos braços lá atrás que acreditaram quando ninguém acreditava na cidade, quando não tinha luz elétrica. Então, assim, meus parabéns para você e para todo mundo que fez com que Itapoá chegasse aonde está hoje e historicamente também. É muito legal a gente trazer isso para a comunidade, para a população e para as pessoas que nos acompanham aqui. Eu queria te agradecer, Ademar. Eu só posso citar, não posso esquecer o nome do pessoal que nos ajudou e defendeu lá na CUPOF. Sim, claro. Tinha o presidente da CUPOF, que era o Sr. Paulo Neres, o seu Zósimo Neres, que já é falecido, que Deus o tenha, o seu Lelé, que também já é falecido, que ajudaram muitos ali, e outros tantos, que peço perdão de não citar o nome, mas isso era que a gente tinha mais atividade, mais junto, né? Os Osmos fazíamos viagens juntos, o Paulo Neres, foi até depois vereador, todos esses que eu citei são pessoas assim que colaboraram sempre e defenderam. E também temos, infelizmente, registrado aquelas pessoas que foram contra. Sim. É isso que eu falo e peço ao leitor que olhe isso aí, olhe quem ajudou, quem fez, né? E enaltecer essas pessoas que fizeram realmente, que correram atrás para que Itapoá conseguisse se tornar um município e se tornasse essa praia maravilhosa hoje que todo mundo ama. Eu venho para cá, vim para Itapoá com 7 anos e me criei aqui, minha filha está se criando aqui, não pretendo sair. E é o nosso agradecimento por todo mundo, por todos esses braços que fizeram tudo isso. Queria te agradecer pelo convite, por ter aceito o convite e ter vindo contar para nós aí essa história desde quando vocês começaram a desbravar a cidade de Itapoá. Muito obrigada, Ademar. Eu agradeço a você, a senhora Tawane e o senhor Renan, do convite. E é importante divulgar, sabe? Sim. Tem gente que divulga muito um produto ruim. E nós temos que divulgar as coisas boas. Sim. Que temos e fizemos. Mas abrir um parênteses ainda que você não viu da história, a metade. Sim, ele tem um arsenal de fotos, gente, incrível realmente, e tem que fazer um memorial, né? Faça com a Cíntia, porque eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento e as suas fotos, a história é maravilhosa. A gente ficou, antes de começar o podcast, a gente ficou quase 1h30 só sabendo as fotos e o Ademar contando para nós, e ainda tem muita história para contar. Mas eu tenho certeza aí que quem gosta realmente da cidade, né, até procure também o Ademar para conhecer ainda mais sobre essa história incrível da cidade. E agradeço ao casal e agradeço a Deus da vida. E o povo que sempre... Desculpe. Não, pode ir. O povo que sempre nos ajudou. Muito obrigado. E é isso, gente. Vamos encerrando aí mais um Joycast com uma história incrível da cidade de Itapoá, de pessoas que fundaram, e Ademar Ribas do Vale foi uma das pessoas aí mais importantes que a cidade de Itapoá teve lá atrás, quando ajudou aí Itapoá a se tornar um município, o asfalto e ter muitas coisas boas acontecendo. Um grande beijo e até a próxima.